Na primeira reunião de trabalho, em 6 de dezembro do ano passado, foram escolhidos Elton Weber, do PSB, vice-presidente do órgão, e Thiago Simon, do PMDB, como relator. Mas os trabalhos iniciaram efetivamente em 7 de fevereiro de 2018, quando os parlamentares aprovaram requerimentos e o plano de trabalho com os 4 pontos que são o foco da investigação. A primeira reunião com depoimentos aconteceu em 21 de fevereiro com a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços para Excelência da Reparação Automotiva. A Abraesa foi quem trouxe ao Parlamento Gaúcho as denúncias de irregularidades por parte das seguradoras de veículos. O presidente da entidade denunciou práticas ilegais de empresas com irregularidades desde o momento da efetivação do contrato, passando pela cobertura de sinistros até a venda de peças automotivas. A cidade de Porto Alegre é a cidade que mais se rouba carro e furta carro no país. São Paulo, que tem a maior frota de veículos, vem em terceiro lugar, tudo bem, por 100 mil habitantes. Isso é uma barbárie. Quer dizer, Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, estava sendo usado como curral e seguradoras trazendo carro para vender aqui em Porto Alegre. Por que isso? Por que uma seguradora pega uma cegonha, sei lá quantas cegonhas, monta lotes e traz para a cidade de vocês para comercializar? As seguradoras, lamentavelmente, não respeitam o consumidor. Primeiro, na questão da liberdade de escolha. A seguradora criou uma chamada rede credenciada de oficinas, que está a serviço dela. Quando o consumidor sofre um acidente, o consumidor é obrigado, a palavra é essa, obrigado a consertar o carro nessas oficinas. E lá, lamentavelmente, a seguradora acaba utilizando peças não genuínas, acaba determinando recondicionamento de peças imprestáveis, como rodas, eixos de suspensão, tudo sem o conhecimento do consumidor. Também, infelizmente, lamentavelmente, isso já vem há mais de uma década, vendendo veículos, imagine, veículos totalmente destruídos com documentação. Um veículo que sofre um acidente de grande monta, portanto irrecuperável, a seguradora indeniza o consumidor, indeniza um segurado, eventualmente um terceiro, e bota esse veículo à venda. Infelizmente, quadrilhas têm comprado esses veículos e a grande agência de automóvel, lamentavelmente, é a sociedade. O delegado do DEIC de São Paulo expôs o que o órgão está fazendo referente à venda de veículos indenizados pelas seguradoras. O trabalho de investigação iniciou em 2014. Resultou em inquéritos policiais e reduziu os índices de crimes envolvendo veículos sinistrados. E essa questão envolvendo veículos sinistrados, indenizados integralmente por seguradoras e que depois voltam a circular, não faz nenhum sentido. Na segunda reunião, prestou esclarecimentos como testemunha à CPI o diretor do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio Grande do Sul. Alexandre Ruga relatou como se dá o processo e como as seguradoras agem manipulando todo o mercado. O promotor de justiça, Ricardo Herbstreit, da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, falou do trabalho do Ministério Público Estadual sobre as relações entre os salvados, que são os carros recuperados, e o crime organizado. O delegado da Polícia Civil, Marco Guns, apresentou vídeos de operações policiais atacando quadrilhas especializadas no estado e confirmou que apenas 60% dos veículos roubados ou furtados são recuperados e retornam aos proprietários. 40% dos veículos nós não temos resposta ainda, né? Ou seja, existe essa gama de veículos que não são recuperados. Muitos deles nós sabemos que são clonados, mandados para fora do estado, mandados para outros países, mas dentro desse número, que é uma quantidade importante, há suspeita, né, trazida pelos elementos das testemunhas que já foram ouvidas aqui, de que pode ser que esses veículos estejam sendo desmanchados para uso de oficinas que são credenciadas às seguradoras. Na terceira reunião, Eduardo Quevedo, diretor regional da Abraesa, denunciou irregularidades cometidas por seguradoras gaúchas que agem pressionando reparadoras e a forma de encaminhamento de veículos acidentados a determinadas oficinas. Ex-peritos relataram experiências vividas. Maurício Ricardo Ferreira afirmou que era orientado a reduzir custos em favor de seguradoras. É um sistema que as companhias de seguro, elas, quando elas inventaram, criaram o credenciamento, tá? As oficinas, elas queriam o quê? Queriam ser credenciadas porque elas achavam que o faturamento delas iam triplicar pelo volume de carros que a seguradora indicava, né? E no começo foi assim, só que depois eles viram que as companhias mandam dentro das oficinas credenciadas. Então ela impõe o que fornece, ela impõe o que recupera, ela impõe tudo.
Então o dono da oficina, o proprietário, ele não manda no estabelecimento dele. Visando aumentar o controle e a transparência dos processos e evitar danos ao consumidor, o diretor-geral do Detran, Hildo Mário Silvelski, propôs alteração na legislação referente ao registro e transferência de veículos sinistrados. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul disse que o papel do corretor é defender seu cliente. Ricardo Panceira contou que é prática comum as seguradoras orientarem seus clientes a escolher oficinas credenciadas, garantindo qualidade e preço dos serviços. No mesmo dia, as diretoras e leiloeiras da Pestana Leilões relataram como os leilões são realizados pela empresa, desde a remoção dos veículos até a liberação para leilão. Nas 2 primeiras semanas de abril, as reuniões foram sigilosas a pedido de 8 proprietários de oficinas reparadoras credenciadas. As denúncias foram confirmadas por mais 11 donos de oficinas na reunião de 17 de abril. Todos foram unânimes nos depoimentos e reafirmaram a pressão e imposições feitas pelas seguradoras quanto à recuperação de peças de automóveis. Há anos já acontece isso, né? Não é de agora, isso é uma coisa que eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto que está aqui, né? Na Assembleia, né? E eu acho que é um cartel, né? Sempre foi, né? A 8ª reunião com depoimentos foi em 24 de abril, quando a CPI ouviu 5 empresas reguladoras de sinistro. Nas oitivas, Certec Reguladora de Sinistros, Autotec Vistorias, Brasil Reg, Autoreg Reguladora de Sinistros, MS Vistoria afirmaram desconhecer práticas ilegais como o uso de peças que não são genuínas ou originais por parte das seguradoras. E na próxima terça-feira, a CPI ouve a Polícia Federal, as montadoras GM, Volkswagen, autoridades de trânsito e uma consumidora. Nós temos aí mais de 5.000 notas, apontamentos, e nós estamos checando tudo isso, fazendo cruzamentos e já estamos chegando a números interessantes para que depois de todo esse trabalho minucioso, documental, nós possamos agregar isso aos depoimentos, às denúncias que vieram e na parte final ouvir as seguradoras, ouvir os representantes das seguradoras para questioná-los e também para dar o direito de defesa e aí encaminhar as conclusões aí por junho, conclusões que podem ser as mais amplas possível, mas principalmente na área de legislar. Queremos apresentar diversos projetos para amenizar os malefícios que, lamentavelmente, essa relação desigual de seguradoras poderosas e do consumidor que tem que aceitar tudo passivamente, é muito maléfica essa relação e nós pretendemos mudar isso.